Alex Dowsett, bem-vindo ao podcast de Ciclismo Roadman. Obrigado por receber-me. Você acabou de se aposentar. É um parabéns pela aposentadoria? Nunca sei o que dizer. Eu também nunca sei o que dizer. A maioria das pessoas parece compadecida. E como é? Aquela preocupação. E eu fico tipo, é ótimo. E aí vem um pouco de surpresa. Você não sente falta? Tem coisinhas que sinto falta, mas não, estou bem. Do que sente falta? Sinto falta da camaradagem, o ônibus do time, a mesa do jantar, a mesa do café da manhã. Ter nos últimos anos foi incrível. Um velocista, seja quem for, com a consistência de Matthias Brandl e Rick Zabel, sempre juntos nas corridas, nos entrosando. Sinto falta deles, da emoção do lead-out, do sprint, do caos e da estratégia envolvida. E é isso aí. Deve ser difícil. Eu sei que tive. Uma exposição muito menor àquela situação de pressão extrema do que você já teve. Mas eu corri um RAS de 5 dias aqui na Irlanda, mês passado, e você volta daquilo e é como uma sobrecarga sensorial pela semana, porque tem motos bip, bip, bip. Você tem os tempos sendo marcados, tem gente gritando na beira da estrada. E aí a corrida acaba e você está meio que sentado na mesa da cozinha e só tem o cachorro lá e a namorada. E você pensa, isso é muito diferente. São dois extremos acontecendo. Yeah. Acho que estive nisso por tanto tempo que o caos se tornou. Eu estava tranquilo naquele caos, era normal. E isso certamente me ajudou na última parte da minha carreira ao estar incrivelmente relaxado nas corridas e no pelotão. Isso. Fui para o Gralock, na Escócia, uma corrida de gravel da UCI. E comecei a ficar inquieto quando, na noite ou na tarde anterior, eu estava tipo, o que fazemos? Deveríamos estar na cama, descansando com os pés para cima. E Nathan Haas disse assim, pega uma cerveja. Eu estava sentado lá. Era como se Tiffany Cromwell estivesse presente, eu admirando Valtteri Bottas. Todos nós sentados, tomando uma cerveja e conversando. Eu pensava, vamos correr, amanhã. I enjoyed. Gostei disso e simplesmente o quanto é mais relaxado nesse aspecto da vida, o outro lado da vida é mais caótico do que eu esperava. O que acha desse cemitério de cascalho? Vai se juntar? Serei um participante. Talvez às vezes um concorrente. Eu gostei mesmo. Eu entendi. Captei a vibe. Palavra comum. No cascalho, espírito ou rei, vibes são comuns. Sim, acho que senti o espírito. Eu só queria ter corrido com mais garra, porque todo mundo estava tipo, como você vai se sair? Eu fico tipo, olha, esta será a minha quinta. A corrida de cascalho de amanhã será a minha quinta pedalada. Todo mundo ficava tipo, é um amador. E eu pensava, mas eu completei a Strade Bianche, uma vez até que bem. Sem expectativas sobre mim. Eu pensava, meu lema era, serei um competidor até me tornar um participante. Foi uma subida de 15 minutos logo de cara, o meu pior pesadelo quando estou totalmente preparado para a corrida. So I was like, right, vamos ver como vai ser. Saí com tudo logo na largada. Fiquei dentro por uns 7 minutos e fui jogado para trás pela onda. 10 minutos a 400 watts, algo que não conseguia fazer naquele momento. Agora consigo, mas antes não. Estou mais em forma. Acabei de me acomodar, pensei, vou curtir esse passeio de 113 km pelo campo. Incomumente ensolarado na Escócia. Eu estava gravando para o YouTube. Parei por 8 minutos para ajudar Alastair Brownlee com um pneu furado, me juntando a grupos, deixando passar, conversando. Cheguei ao final e não vi os resultados até a noite. Nathan disse, vamos ver se você se classificou para o Mundial. Eu disse, não. Você ficou em sexto na sua categoria de idade. Quando terminei, disseram que fiquei em 41º no geral. Perguntei o quão longe do top 10 estava e responderam 11 minutos. Stop, é isso. Yeah, I was like,
Eu deveria ter me esforçado mais. E, talvez no top 10. E aí pensei, ó, cuidado, Alex, está começando a parecer que está ficando com vontade. Então sim, fui para casa. Foi um fim de semana bom, divertido. Aquela tranquilidade. Acho que o que percebi sobre o gravel é que todos dizem que é fora da estrada. Para mim, fora da estrada significava mountain bike, radical e técnico. Mas no gravel, o que realmente importa é estar fora da estrada. Essa é provavelmente uma definição melhor dessas duas palavras. Não é colocar na mesma linha que o mountain bike, mas simplesmente dizer que vamos fazer um passeio de bicicleta que não é nas estradas públicas. Sim, eu acho que é muito dependente também. Eu percebi. Eu meio que entrei nisso no ano passado ou por aí. E o país em que você está pedalando gravel influencia enormemente o terreno. Tipo, aqui na Irlanda você tem muitos caras de clubes, caras de sportif, pegando a onda do gravel porque é tão hipster e na moda, no momento, e todo mundo está comprando bicicletas de gravel. Mas a realidade de ter uma bicicleta de gravel aqui é basicamente subir a lateral de uma montanha e descer a lateral de uma montanha. Então são subidas super íngremes e descidas super técnicas. E não temos muito mais que isso. Mas você olha para o Dirty Kanza e as pessoas que compram as bicicletas têm essa expectativa de é plano, pradarias e campos. Aqui não temos isso. Temos cidades, temos montanhas e só. Na Escócia tinha cascalho. Era cascalho. Plano relativamente ondulado. Estradas de cascalho. Era lindo. Aqui em Essex é lama. Quando começou o cascalho, eu pensei, bom, aqui não temos cascalho. Cascalho é o que as pessoas têm nas entradas das casas. Há uma mudança estranha de mentalidade. Eu competi no The Rift na Islândia no ano passado. E conversando com o Nathan Haas na largada, tivemos um pequeno embate na floresta, onde a estrada se estreita até virar uma trilha única, e é preciso lutar por posição ali. Pensei, legal, estou no grupo da frente. Vamos ver quanto tempo consigo me manter. E aí meu D2 pifou com uns 10 quilômetros percorridos. Tipo, que droga. Tinha acabado de ter bons momentos e, bom, acabou a corrida. Vamos voltar a ir para casa. Mas aí pensei, peraí, você está na Islândia. Você tem um trajeto lindo planejado. Só tem uma marcha, faltam 190 quilômetros. Essa é a realidade. Você pode voltar e ficar sozinho no trailer ou pedalar 190 quilômetros com uma É uma marcha. droga. É um dia difícil, mas é possível. Então é tipo, tudo bem, mentalidade totalmente diferente aqui. E assim, só parar e ajudar alguém com o pneu furado quando você vê alguém que caiu e pensa, nossa, como está sendo o seu dia. E então, bom, eu bati a cabeça no chão, mas tipo, levei umas 12 horas ou algo assim pra terminar, mas isso, você simplesmente não faria isso numa corrida de estrada. Você diria, bem, eu tenho só uma marcha, tá certo, vou arrumar as coisas e ir para casa, porque você não tem outra opção. Você foi deixado pra trás. Mas sei lá, acho que talvez seja o espírito do gravel que estávamos falando, onde você é um competidor até virar um participante, dependendo do seu preparo físico. Para alguns, isso ocorre nos primeiros 50 metros, quando pensam ter chance de vencer. Eu não. Para alguns, as rodas podem não se mover até metade da corrida. Sim, concordo. É, chegando ao final da temporada ou ao final da sua carreira, você achou que aqueles últimos contratos foram um período de estresse, tentando conseguir mais 1 ou 2 anos de contrato, pensando, será que consigo estender isso por mais 1 ano, por mais 2 anos? A última decisão foi fácil. Bem, a última. Eu não. Consegui. A penúltima foi muito difícil. So there was. Sim, assinei contrato de 2 anos com a Katusha Alpecin. Foi assim. Contratos sempre fáceis para mim. Sky e depois Movistar. Renovei por 3 anos. E então, o tempo na Movistar simplesmente meio que não houve ressentimentos, apenas chegou naturalmente ao fim. Era como se, ok, passamos 5 anos juntos. Conseguimos. Um, a Movistar disse que iria te manter na equipe, mas não havia a mesma empolgação de antes. Não consigo encontrar outra palavra além de empolgação. Não era como no início na Movistar, era mais do tipo: nós queremos o Alex. Este é o nosso plano. Eu conquistei muito na Movistar. Não sei se atingi as expectativas deles, mas alcancei grandes feitos lá. Os momentos mais marcantes da minha carreira foram na equipe Movistar. Um, and then, e então na Katusha Alpecin, fui da Movistar para lá. Procuramos e recebemos muitos nãos.
Foi a primeira vez na minha carreira que eu vi tantos nãos, não eram equipes. Só, eu conheço o Alex, gosto dele, mas não aqui. Eu estava. Isso é. Então, Porque estava chegando ao ponto em que vimos essa mudança de, e agora vimos completamente, de ciclistas líderes por muito tempo. Na era de Christian Van de Velde, Mike Barry, a experiência era realmente valorizada. Ciclistas com 32, 33 anos ou mais eram joias para a equipe, os principais. Levou uma década para amadurecê-los como vinho. E então vimos essa mudança totalmente orientada por dados. E estamos vendo jovens de 19 anos. Nunca correu, mas tem números impressionantes. Apostamos nele em vez do ciclista de 33 anos com 15 grandes voltas. a precisão disso tornou as coisas um pouco mais difíceis. Mas aí a Katusha valorizou a experiência. Foi nesse momento que percebi que não era mais um jovem ciclista não era um jovem ciclista com muito potencial também. E potencial é importante. E eu fiquei tipo, é esse o nível. Quando jovem, vencer seu primeiro grande tour logo de cara com um contrarrelógio longo. A trajetória é essa e continuará assim. Esse é, desculpa, contrato com a Katusha. Eu pensei, talvez essa seja a trajetória agora. Tudo bem, provavelmente não vou ganhar o Tour de France como pensei que talvez pudesse, mas fiz coisas legais. A Katusha foi ótima, ansiosos e interessados, tipo, nós queremos o Alex. E então, houve a fusão com Israel e eu tinha um contrato, então foi complicado conseguir a licença para Israel. E, e então, o último contrato foi uma experiência horrível, terrível. Um, eu fiz um ótimo trabalho. Tipo, aquela experiência toda, eu mandei muito bem logo de cara e foi o ano da Covid, então eu fiz o Tour Down Under, o Tour dos Emirados Árabes. Logo depois, a equipe me disse que eu estava na lista de ciclistas a serem renovados. Durante a Covid, vi todos os meus colegas terem suas extensões de contrato. Mas silêncio para mim e meu empresário. Ficou bem tarde no ano. Em outubro, fui para o Giro, depois de receber a carta da UCI que as equipes devem enviar até 30 de setembro, dizendo que não vão renovar, com uma ligação dizendo que ainda poderiam, mas só restavam 2 vagas na equipe. E eu fiquei tipo, nossa, show, beleza, que droga. Não é bem uma novidade. Ainda estou na incerteza, e não é como se eu pudesse dizer, dane-se, eu simplesmente não vou renovar porque eu não estava pronto para deixar de ser ciclista de novo e não tinha outras opções. Pois é. E aí veio a 8ª etapa do Giro. Com as costas na parede, ele se supera. E foi isso. Pode ter forçado a mão deles, mas gosto de pensar que sem forçar essa mão, eu estava tipo, acabei de ganhar. A primeira corrida do World Tour que vocês já ganharam. Acabei de conquistar a primeira etapa de um grande tour que vocês já ganharam. Vocês têm ciclistas aqui como o Dan Martin e o Woodsy e o Froome está a caminho e eu ganhei isso, ou eu e o Matthias Brandl ganhamos isso. E sim, levou alguns dias, mas aí veio uma oferta. Não era uma oferta favorável, pois eu estava encurralado, mas decidi, mais 2 anos. Isso me preparou para a aposentadoria com estilo Chanel. Estávamos considerando, isso pode se concretizar. Precisamos estar preparados. Mudamos de país para melhorar meu ciclismo, pois nos mudamos para Andorra. Vivíamos em uma. Saímos de uma casa confortável para um apartamento de 55 metros quadrados no topo da montanha. Tínhamos um bebê a caminho. Nós pensamos, certo, estamos nos virando aqui, mas podemos fazer isso funcionar. E ela foi incrivelmente compreensiva. Eu sentia por mim, sentia por nós, sentia por ela. Mas nos preparamos e recebemos o contrato para mais 2 anos de corridas. Mas quando chegou a hora de renovar o contrato novamente, o gerente perguntou por aí e eu estava muito mais filosófico sobre tudo. Acho que passei esses últimos 4 ou 5 anos realmente investindo tudo, tempo, dinheiro, esforço para ser
a melhor versão do Alex Dowsett como ciclista que eu poderia ser. E isso tornou parar muito mais fácil, realmente fácil, porque acho que não poderia ter sido melhor. Este é o melhor que posso ser. E você realmente se especializou naquele período também. Eu penso na transição para Katusha e a mudança complicada para Israel. Foi meio que contra o relógio, e ele é o cara da fuga, mas é como se nos últimos 2 anos você fizesse parte do trem de lançamento. É como se você tivesse se especializado tanto e se tornado realmente valioso em uma coisa. Então, eu quase poderia imaginar um cenário onde foi mais fácil conseguir o contrato no final disso. Se uma equipe precisa de alguém para um trabalho específico, tem uma pessoa certa para você. É. O problema foi que, infelizmente, não ganhamos muito. Você não teve um sprint. Esse é o problema. Foi realmente um grande problema. Tínhamos o André Greipel, que foi fenomenal no auge, mas estava no crepúsculo da carreira e não conseguia fazer o que fazia antes. O Marcel na Katusha era apenas uma sombra do velocista que foi na Quick Step no ano anterior. E o Jacomini na Israel, em seu último ano solo, não era um velocista de preparação, mas sim um atacante que se destacava vindo de trás, atacando na linha de chegada. Então, você só vê um trem de lançamento. As pessoas observam, não são muitas que conseguem ver um trem de lançamento bom que não está ganhando. Elas pensam tipo, o de Fabio Jacobsen deve ser, o trem de lançamento da Quick Step deve ser fenomenal. Quem está aquela lista de sinalização, então, eu acho que às vezes as equipes eles são um tanto míopes nesse sentido. Renshaw e todos são ótimos lançadores. Teria sido Mark Renshaw o mesmo sem Mark Cavendish. Mas será que chegamos ao ponto em que mencionamos dados? Temos dados sobre. Eu sei que temos números de potência e tal, mas eles só contam uma parte da história. Você pode estar lá, enfrentando o vento e gerando mais potência que todos nos últimos 2 quilômetros de uma corrida. Isso não serve de nada para ninguém. Como são as métricas de dados para avaliar o que faz um bom ciclista de lead-out? Há uma consistência. Parece que existem X lead-outs. Com que frequência? Michael Murkoff e Rick Zabel, sempre presentes. Em meio à confusão e caos, lá estão eles. E essa é a impressão que tenho. Se tem 10% de lançamentos, e esses dois rapazes, porque metade do trabalho é estar lá para o sprinter, isso já é metade do trabalho feito. A outra metade é executar o lançamento. Eles já aplicam análise de dados nisso, né? Como o Rick Isabel nas etapas de sprint, que termina em último lugar 80% das vezes. As equipes têm estatísticas desse tipo agora? Isso eu não sei, com certeza. Não nas equipes pelas quais corri. A Movistar não tinha interesse no sprint. Katusha e Israel também não. Eles tinham interesse no sprint até certo ponto. Sim, interessavam-se, mas não a esse nível. Não tinham infraestrutura para entrar nesse detalhe, mas era possível. Seria incrível. Lembro dos jogos de futebol meio nerds da minha infância, com o Beckham, chance e estatística. Ele superava o marcador com um escanteio, e o valor das pessoas era determinado por essa habilidade de tirar estatísticas malucas. Talvez seja possível com posicionamento ao vivo. Se obtiver a posição em tempo real, faltam 50 km. Zabel está em 800 o lugar. Zabel, geralmente, em 400. E então, nos 5 km finais, Rick Zabel consistentemente está entre os 25 primeiros. E então, isso avança lentamente até a hora de atacar. O Benji da Lantern Rouge é o cara certo para isso. Não sei de onde ele tira essas estatísticas. Apenas observando a posição em tempo real de todos, talvez. Conversei com esse moleque e é incrível. Ele fala como alguém que já esteve no meio de um trem de apoio em uma grande volta. Fico pensando como ele percebe. Como ele sabe quando passar por uma brecha e abrir espaço ou fechá-lo. São experiências que precisam ser vividas, mas de alguma forma ele parece entender. Ele aprendeu isso com jogos de computador. Eu acho que é o momento certo para as pessoas. Há um lugar para. O ciclismo é estranho, não é?
Muitas pessoas têm empregos para os quais não são qualificadas. Os empregos que ocupam para os quais não deveriam estar qualificados, mas estão porque são fanáticos por ciclismo, fanáticos mesmo. A maioria dos profissionais do ciclismo são fãs ou ciclistas frustrados. Queria ser ciclista profissional. A segunda opção é ser mecânico. Sonhos, podcaster. Podcaster. Eu não queria dizer. Não sei. Mas você tem alguém como o Benji que conhece o sprint em detalhes melhor do que qualquer homem de apoio ou sprinter. Isso é crucial. Isso é crucial. Refletindo nos últimos 2 anos e meio, você vê a linha de chegada se aproximando e pensa: posso conseguir outro contrato, mas as chances são pequenas. Sentado com a Chanel, você elabora o plano chamado Dowsett 2.0, onde algo interessante surge ao adicionar um decimal. Armstrong fez disso algo incrível. Quando você adiciona um ponto decimal, é como um retorno 2.0. Quando se tornou o Dowsett 2.0, quais foram as considerações? Começou a construir uma marca pessoal. Quando foi isso? Eu tive gerentes por anos falando sobre marca pessoal e eu ficava tipo, tá bom. Eu acho que os gerentes não explicam bem o que isso significa. Porque eu pensava, bem, a Nike é uma marca. Por que alguém compraria tênis Dowsett? Era isso que passava pela minha cabeça. Eu ficava tipo, eu não entendo muito bem. Vou apenas tentar ser a melhor versão de mim mesmo e tentar não irritar muita gente pelo caminho. Que basicamente é isso. Meu pai costumava dizer não. Quando estiver subindo, é importante evitar ser grosseiro com as pessoas, pois elas podem reagir quando você estiver descendo. Essa mesma regra se aplica ao pelotão. Logo percebi que ser amigável facilitava passar por uma brecha, em vez de usar a força, pois se alguém me empurrasse, eu revidava. Assim, percebi rapidamente que ser bem quisto por todos era benéfico para mim e tornava toda a experiência muito mais agradável. Mas para responder à pergunta, gostei de filmar e das câmeras. Chanel é um gênio do marketing. Identificamos uma lacuna no mercado para um ciclista profissional que também faz vídeos para o YouTube. Começamos a explorar essa oportunidade que foi evoluindo e crescendo sem causar interferências. Isso facilitou parar, mas era uma situação do ovo ou da galinha. Diga aposentadoria. Não posso ficar no sofá todos os dias, o dia todo. Apenas existindo sem fazer nada pelo resto da vida. Todos pensam que Cristiano Ronaldo, atleta aposentado, se aposentou. Relaxa, Jordan, relaxa. Que continue recebendo cheques de royalties. Sim, o documentário da Netflix com um enorme lounge atrás deles, tipo, é um... Parede aqui. Então é aquela história do ovo e da galinha. Tiveram oportunidades como No Pings, a primeira mesmo. O Blake da No Pings perguntou o que você está fazendo. Eu disse, talvez pare. Perguntei se teria algo se eu parasse. Ele disse que talvez. Eu precisava parar. Eu precisava encerrar aquilo sem ter nada planejado. O que foi assustador. Sim, eu estava prestes a dizer quão assustador é isso sem ter um filho e eu já estaria apavorado. E quando inclui uma criança, fica mais assustador. Assustador. Eu acho. Assustador até certo ponto. Chanel e eu temos sorte. Temos uma reserva financeira para nos sustentar por um tempo. Chanel's could. A Chanel trabalha, então tínhamos uma fonte de renda e ela poderia trabalhar mais. Se quiséssemos. Eu quase tinha certeza. As redes sociais trariam algo. Só não sabíamos o que seria. Conversei com a Nettie Edmondson, ciclista de pista australiana aposentada um ano antes de mim. E
nossos níveis, provavelmente, bem semelhantes. Nettie tem medalhas olímpicas. Bem, não, a Nettie conquistou mais do que eu, mas acho que, em termos de perfil e tudo mais, razoavelmente semelhantes. Ela é uma referência no mundo do ciclismo de pista, como eu era no mundo masculino, e ela disse: não se preocupe, você ficaria surpreso com as oportunidades que aparecem. O conselho dela foi: simplesmente diga sim a tudo dentro do razoável. It's like Você vai ver o que só fãs. Sim, Alex Dowsett no OnlyFans. Bem, essa oportunidade não me foi apresentada. Podemos tornar realidade. So, foi isso que eu fiz. E então, no minuto em que me aposentei, surgiram algumas oportunidades. Ficou um pouco quieto por um tempo, mas depois as oportunidades começaram a aparecer e, sim, só coisas boas. Estou trabalhando com uma equipe júnior, uma equipe chamada EXO, e sou o chefe de desenvolvimento lá. Então eu consigo no bate-papo, posso ir às corridas júnior e ajudá-los a evitar os mesmos erros que cometi naquela idade. Trabalho com a Nopings, é claro, Wattbike, trabalho. E é ótimo. Sério, é ótimo. É muito prazeroso o que estou fazendo. Sinto que não sou apenas um embaixador para muitas dessas marcas, mas posso ajudar internamente no desenvolvimento e coisas assim, como com a Wattbike, que criou o aplicativo Hub, e eu comecei a usar, e imediatamente eu estava tipo, há algumas coisas que podemos ajudar a melhorar, e isso é legal porque foram implementadas rapidamente e é divertido fazer parte disso. Como no Pins, entramos durante a criação dos novos macacões hipersônicos e eu fui a cobaia no túnel de vento. E isso é legal. E está funcionando. Agora estamos recebendo feedback após testes para ser o mais rápido, mas é importante considerar com cautela, pois toda marca, ao lançar algo, passa por isso. Sabemos que os dados são sólidos, porém há quem questione. Recebi mensagens perguntando se é realmente o mais rápido e confiável. Conversei com o Josh da Silca sobre esse assunto e a gente ficou meio desconfiados. Nos túneis de vento testam um produto pronto, como um traje aerodinâmico ou uma bicicleta, disparando 10.000 ângulos diferentes até encontrar um que se destaque, virando manchete de marketing. No entanto, a bicicleta já está pronta para a venda, sem ajustes possíveis. Isso não é um teste real, é apenas uma estratégia de marketing. Vi isso com uma roda de disco. Sem marcas conhecidas. Tem uma roda de disco que era, cada marca diz ter a mais rápida. Beleza, vamos investigar a fundo. E era mais lenta. Mais lenta de 0 a 14 graus. Mas aos 15 graus nós fomos. Contudo, lá vamos nós, 15 graus. E porque quanto mais rápido você viaja, mais estreito fica aquele ângulo relativo, como o ângulo de ataque. Se você está a 50 km/h e enfrenta um vento de 90 graus, é um vento cruzado. Não é um vento cruzado de 90 graus. É em movimento. Então, 15 graus de guinada. A 50 km/h é como um vendaval. Quase não existe. Yeah, we'll take this big. Mas voltando à Nopins, agora vemos pessoas fazendo testes independentes, compartilhando resultados e dizendo: é rápido, é rápido. Quão rápido é? Nos contrarrelógios, vejo que estão voltando aos contrarrelógios estilo Ed Merckx de estrada. Isso parece difícil. É sim, não sei onde colocar as mãos nos meus braços. Quanto mais abaixo minha cabeça e tronco vão, menor é a minha força. Sim, tenho uma bicicleta de contrarrelógio na garagem, sendo ajustada. Gosto do que a CTT fez com os contrarrelógios de estrada, funcionou bem, abrindo o mundo dos contrarrelógios para que mais pessoas venham experimentar.